Pare um instante. Eu quero que você respire fundo e pense. Pense no momento mais importante, na encruzilhada mais decisiva da sua vida. Não é a formatura. Não é a carreira. É a escolha que vai, literalmente, selar o seu futuro. A escolha do casamento. Vivemos em um mundo onde os votos são frágeis, onde os compromissos são descartáveis. A cultura nos ensinou que, se não está bom, basta apertar o botão de sair. A palavra divórcio se tornou um alívio, uma solução rápida, e não a tragédia que ela realmente é. Onde está o amor que é para sempre? Onde está a promessa inquebrável que a Bíblia descreve? Eu te digo, a resposta não está na moda passageira. Ela está ancorada em uma sabedoria antiga, imutável. Uma sabedoria que não veio para nos punir, mas para nos proteger. Vamos mergulhar em um manual de sobrevivência, um guia prático para construir algo que nem a morte pode destruir. Isto não é teoria. É a arquitetura de uma vida feliz. É pura proteção contra a dor desnecessária. A nossa história, a história de todo lar, começa sempre com o que parece ser uma decisão simples, mas que é o primeiro passo para o erro. É o momento em que a emoção grita e a razão silencia. Imagine-se em uma sala de conferências lotada. Você está exausto, esgotado. Procura desesperadamente por um lugar para descansar. Você vê uma cadeira vazia. Bingo! A pressa toma conta. Você corre, se joga no assento. Mas, no segundo seguinte, percebe, a cadeira está bamba. A madeira racha sob seu peso. Ou pior, você sentou bem na frente do projetor, estragando a vista de centenas de pessoas. Você causou um transtorno enorme por uma escolha impulsiva. Muitos casamentos são exatamente isso. Uma escolha apressada, feita no calor do momento, baseada na urgência de não ficar para trás ou na intensidade da paixão, e não no fundamento. A sabedoria nos lembra, o casamento não é um lugar para sentar por impulso. É um voto para a vida inteira. É o assento que você assume na carona do tempo, e de onde, em tese, só a mão de Deus através da morte pode te levantar. Por que essa pressa é tão perigosa? Porque a emoção tem um prazo de validade. A paixão, a euforia inicial, é um fogo que consome rápido. Mas esse fogo não é o cimento que constrói. O casamento exige cabeça fria. Exige que você enxergue, além do romance, as pesadas responsabilidades que vêm com os votos. Você não está escolhendo um par para um fim de semana. Você está escolhendo seu copiloto para toda a viagem da sua vida. A pessoa que estará ao seu lado no leito da dor, no momento do sucesso e na hora da dúvida espiritual. Por isso, a escolha deve ser feita com um nível de seriedade que desafia o imediatismo da nossa época. Você tem que considerar, com profundo senso de responsabilidade, será que podemos viver um ao lado do outro através de todas as dificuldades, nas falhas de caráter, nas mudanças da vida, enquanto ambos viverem? Essa é a pergunta que exige jejum, oração e, acima de tudo, o foco total na glória de Deus. Porque o romance é a porta, mas o propósito é o telhado. E aqui está o maior desastre. O assento mais instável de todos, o perigo do jugo desigual. Volte à imagem do arado, que é a metáfora mais antiga e poderosa para essa união. Dois bois sob a mesma peça de madeira. Eles precisam ir para o mesmo lado, seguir a mesma direção. Se um boi segue reto, focado no campo que precisa ser arado para a colheita, e o outro se distrai, puxando para o pasto, para o conforto pessoal, para a sombra, o arado para. A terra fica improdutiva. O trabalho é perdido. E, o pior, eles se machucam. A fricção sob o jugo é insuportável. No casamento, o jugo não é de madeira. É a direção da sua alma. É o seu propósito. Quando um caminha em direção ao céu, tendo a palavra de Deus como regra absoluta para o lar, e o outro caminha na direção das coisas passageiras do mundo, priorizando o prazer próprio, a carreira acima de tudo ou simplesmente vivendo sem bússola moral, o lar se torna um campo de batalha. Não é uma briga de casal sobre a louça. É uma batalha de almas. Pense nas consequências práticas, no desgaste diário, as prioridades de tempo, o uso do dinheiro, gastar para o reino ou gastar para o luxo, a forma de educar os filhos, o que é mais importante, a escola bíblica ou a balada. Se a sua rocha é Cristo, e a dele ou dela é a própria ambição, o alicerce está sobre areia. É por isso que o casamento entre crentes e descrentes é expressamente proibido. Não é uma regra de exclusão para julgar o próximo, é um ato de proteção divina para que você não perca a sua luz, a sua paz e, por fim, o seu destino eterno. Mas o erro de escolher a cadeira errada vai além da diferença de fé. Está na motivação que te leva ao altar.
A sabedoria grita. Muitos se casam por um sentimento raso, por uma simples inclinação emotiva ou, pior, por uma vil sensualidade. É o desejo egoísta de dar rédeas soltas às suas paixões sem o compromisso do caráter nobre e elevado, sem a bênção de Deus, o que transforma a união em um ato egoísta. O amor que Deus planejou eleva. A luxúria, mesmo de aliança no dedo, degrada e destrói. Por isso, essa afeição pura e santa não é mero sentimento, é princípio. Portanto, o conselho final para quem está na porta, prestes a assumir o assento, examine o caráter. Não se case com o potencial que você acha que ele tem. Case-se com a integridade que ele demonstra hoje. Qual é o seu passado? É pura a sua vida? O amor dele é nobre, elevado, ou é apenas instinto passageiro? Se nesse exame, antes de assinar o contrato da vida inteira, você perceber que a cadeira é errada, que o jugo é desigual e que a sua fé será comprometida, a sabedoria exige uma coragem radical. Abandone a pressa e a pressão dos convites enviados. É melhor desistir de um noivado imprudente, no temor de Deus, do que cumpri-lo e desonrar assim teu Criador. O medo de cancelar é temporário. O sofrimento de um casamento onde a sua alma está em constante perigo é uma ameaça eterna. Este é o poder da prevenção. Mas, e se a escolha já foi feita? E se o sim já foi dito e o arado já está torto? Será que Deus simplesmente nos abandona ou nos ordena quebrar tudo? É para essa delicada e dolorosa situação que olharemos agora, para a paciência e a misericórdia de Deus em meio ao erro consumado. A dor da escolha errada é uma das mais profundas na vida. O seu coração grita: eu errei. Sentei na cadeira errada. O sim já foi dito. A aliança está no dedo. E você, ou alguém que você ama, desperta para a realidade de ter se unido em um casamento que agora se reconhece como contrário à orientação bíblica. O voto foi dado em um momento de cegueira, e a pergunta que ecoa na alma é: o que Deus espera de mim agora que a união já está estabelecida? A primeira coisa que você precisa entender é a profundidade da misericórdia de Deus. Onde o erro foi cometido, o mandamento não é a destruição imediata, ele estende a mão para o respeito e a redenção da situação. A atitude mais vital, quando se está em um casamento contrário à orientação, é o freio de mão imediato. É a pausa contra a precipitação, especialmente a pressão externa. A sabedoria nos adverte severamente: cuidado com aqueles que são zelosos em romper as relações, mas nada fazem para construí-las na ordem correta. É muito fácil ser o juiz de fora, apontar o erro e gritar: separe-se, quebre o voto. Mas o que essa atitude impiedosa faz? Ela apenas complica, aflige e cria um estado ainda mais deplorável de coisas para os envolvidos. A intervenção, o conselho e a correção devem ser dados com cuidado, calma e ternura. Esta é a regra de ouro do capítulo que estudamos. Não devemos agir apressadamente em tais assuntos. Devemos examinar todos os lados da questão. O que é crucial, agir de modo muito cauteloso e com terna piedade, pois não conhecemos todas as circunstâncias que conduziram a tal conduta. É a humildade de reconhecer que só Deus conhece o peso total do fardo. Portanto, a sabedoria nos ensina: a menos que você possa oferecer um arranjo de vida melhor, um porto seguro e um apoio incondicional, é muito melhor que você não leve adiante suas ideias de separação. O zelo sem conhecimento e sem piedade é um peso extra, e não uma ajuda. E isso nos leva ao princípio mais desafiador do capítulo: a ordem de permanecer no erro, transformando-o em um campo missionário pessoal. Para o cônjuge cristão que se encontra em um jugo desigual, casado com alguém que não compartilha de sua fé, mas que ainda é seu marido ou esposa, a primeira recomendação bíblica não é o divórcio. É a permanência com paciência, amor e propósito. O chamado é para o crente permanecer na união, não mais como uma vítima, mas sim como um agente transformador. Você foi colocado naquela posição para uma missão direta de Deus. Pense no poder do seu exemplo. A Escritura nos ensina que o cônjuge crente tem o poder de santificar o outro pela sua presença e pela sua conduta. Sua vida se torna o sermão mais poderoso do mundo, o sermão sem palavras. É a esposa que, em vez de reclamar e condenar o marido descrente, responde com gentileza inabalável, com dignidade e com um espírito manso e pacífico. É o marido que, em vez de exigir a conversão da esposa, a ama com a mesma paciência e sacrifício com que Cristo amou a igreja. Permanecer é um ato de fé gigante que declara: eu confio que a minha vida, transformada pela graça de Deus, é um instrumento que Ele vai usar para tocar a alma daquele que está ao meu lado. É suportar, é perdoar e viver uma vida tão coerente com Cristo que a luz se torna irresistível. Esse voto, ainda que dado de forma imprudente, deve ser honesto, transformando o erro em uma missão redentora.
No entanto, essa paciência e essa permanência têm seus limites claros, limites estabelecidos pela própria palavra de Deus. A sabedoria reitera que a única justificativa que libera a pessoa inocente para o divórcio, eventualmente, para um novo casamento, é a infidelidade conjugal. O adultério ou outras formas graves de imoralidade sexual são a única quebra de pacto reconhecida. Mesmo diante disso, a reconciliação e o perdão devem ser o caminho preferencial, pois Deus é o mestre da cura. O divórcio é uma dolorosa concessão à dureza do coração humano. Além da infidelidade, o capítulo reconhece outras situações extremas onde a união precisa, sim, de uma separação física, mesmo que o voto conjugal continue a existir. Isso pode acontecer em casos de abuso físico persistente, violência doméstica, maldade contínua ou quando um dos companheiros se torna um agente de destruição que ameaça a vida ou a moralidade do outro ou dos filhos. O lar não pode ser um cativeiro. Nesses momentos, a proteção da vida e da integridade se torna prioritária. Por fim, a vida é cheia de situações cinzentas, onde a dor e a confusão são imensas, mas o adultério não está presente. Nesses casos complexos, onde não há uma resposta clara para o conselheiro, a pessoa desafortunada deve ser deixada por conta de Deus e da própria consciência. A comunidade de fé tem o dever de não tratar essas pessoas como pecadoras, de não as julgar, mas de lhes estender a mão da misericórdia e do apoio. Compreendida a delicadeza com que devemos tratar as uniões que já começaram erradas, resta a pergunta: como blindar o casamento? Como, intencionalmente, construir um lar onde a pureza e a santidade de Deus possam florescer, transformando o eu em nós de uma forma que dure para a eternidade? É o que exploraremos a seguir, focando nos princípios que constroem laços inquebráveis. Compreendida a delicadeza com que devemos tratar as uniões que já começaram erradas e a necessidade de permanecermos como agentes de luz e perdão, resta a pergunta mais importante, a pergunta da vitória. Como blindar o casamento para que ele se torne a fortaleza que Deus planejou? Como, intencionalmente, construir um lar onde a alegria, a pureza e a santidade de Deus possam florescer, transformando o eu em um nós que dura para a eternidade? Se o casamento é um voto para a vida, ele precisa ser vivido no nível mais alto de santidade. Olhe para o seu lar. Ele é um campo de batalha ou um porto seguro? Ele é uma prisão de egoísmos ou um santuário? A pureza, a nobreza e a elevação do pensamento não são opcionais no lar cristão. Elas são a essência do plano de Deus. O princípio fundamental para blindar o casamento, após a escolha ou a correção do caminho, é a vigilância contínua do caráter. O casamento é um amplificador, lembra? Ele não cria caráter, ele expõe o que já estava lá. Por isso, a fidelidade não é apenas sobre o corpo. Ela é, primeiramente, uma questão da mente. O voto conjugal exige pureza total. Isso implica uma guerra diária e implacável contra a vulgaridade, a sensualidade e a tentação. A infidelidade começa nos olhos, no pensamento que demora demais em algo proibido, na busca por intimidade emocional fora da aliança. A sabedoria é incisiva. Nossos pensamentos, nossos impulsos e nossas afeições têm de se dirigir para o céu. Temos de resistir à baixa e vil sarjeta do pensamento sensual. Este é o tempo de pôr toda a alma como a vista do Deus que esquadrinha os corações. É um compromisso mútuo de proteger o olhar e o coração um do outro. O amor que Deus planejou é princípio, e esse princípio é o aço que impede a corrosão. E o que sustenta esse voto de aço, esse amor que é princípio? O propósito divino do casamento. Olhe para a aliança. Ela não é um adorno. Ela é um reflexo de algo muito maior, a união indestrutível de Cristo com a sua igreja. O casamento, portanto, não é uma instituição criada para o prazer egoísta ou a simples realização pessoal. É uma escola de caráter designada por Deus. É o lugar onde você aprende a morrer para o seu egoísmo todos os dias. O voto de enquanto ambos viverem implica que o casamento é o teste final do amor incondicional, aquele que persevera na doença, na pobreza, na falha de caráter, no desentendimento e na dificuldade. A união mútua não anula a responsabilidade individual, mas a eleva. O marido deve valorizar a esposa, tratando-a com honra e dignidade. A esposa deve respeitar o marido. E unindo-se nos votos, a crença em Cristo deve fazer com que o casal se torne um com ele. Que pode agradar mais a Deus do que ver os que assumem a relação matrimonial buscando juntos aprender de Jesus, tornando-se mais e mais imbuídos do seu espírito. O lar onde Cristo é o hóspede principal, onde os anjos de Deus fazem suas santas vigílias, é um lugar onde o amor humano é forte porque deriva diretamente do amor divino. É onde as duas pessoas se amalgamam, se fundem e constroem um caminho de santidade. É onde o casal, em vez de se destruir por egoísmos, se eleva mutuamente,
ajudando o outro a ser o melhor servo de Deus. O casamento tem o poder de preservar a pureza e felicidade do gênero humano, elevando a natureza física, intelectual e moral. Chegamos ao fim de nossa jornada. O casamento é o desafio da vida, sim, mas é, acima de tudo, um presente sagrado. Os casamentos contrários às Escrituras são um alerta, um sinal de que precisamos voltar urgentemente aos fundamentos. Portanto, a mensagem final é dupla: prevenção e perseverança. Se você está prestes a casar, pare, ore e seja íntegro na sua escolha. Não se prenda a um jugo que você sabe que vai afastar você de Deus. Abandone a cadeira errada antes que seja tarde. E se você já está casado e o seu arado está torto, não desista. Clame por paciência, pratique o perdão, encontre a ternura e seja a manifestação viva, o sermão sem palavras do amor de Cristo no seu lar. A vitória é possível. O casamento pode e deve ser uma bênção inestimável. Que o seu lar seja um santuário, e que a sua história de amor seja uma prova viva de que o que Deus uniu com propósito, ninguém, nem mesmo as adversidades, pode separar.